Amém, graças a Deus. Eu vou pedir que você se sente um pouquinho, porque eu tenho um pouquinho mais de leitura, mas que é preciso para fechar. Antes, quero dizer que a palavra da abertura já postaram no site, então já está disponível, e eu sempre peço que todos tenham aquele respeito, aquele capricho com a vida espiritual, e volte a ouvir, porque é sabido que muito tempo passa em casa ouvindo calmamente, você vai poder refletir melhor e isso vai te levar a crescer. Deus tem falado bastante, domingo passado, a palavra sobre João Batista, um homem totalmente livre. Eu penso que é um dos exemplos de alguém livre, completamente livre. Como o único objetivo da vida dele a ser atingido era o reino de Deus, ele viveu sem se preocupar, sem essas angústias que muitas vezes as pessoas acabam pegando para a vida por se preocuparem com coisas demais, quando uma só é necessária, como disse Jesus para Maria, que é você buscar Deus e ter uma vida com Ele, andar em integridade, e Ele vai fazer, busque, tanto é que o versículo mais dinâmico da Bíblia está em Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, volte a ouvir, e quem das igrejas de fora que não ouviram, ouça, mesmo tendo ouvido no templo, volte a ouvir em casa, capriche na sua vida espiritual. Agora vamos ler 1 Samuel 28, 3, 9. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sinem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Lembre-se do que nós lemos aqui em cima, no 3. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Passou o tempo, aquele homem que no momento da vida dele havia feito um limpa em Israel, e olha que para o Saul não fez muitas coisas importantes, porque ele era um homem totalmente deslocado. Mas isso, por exemplo, foi uma coisa que ele fez muito bem feito. E os feiticeiros temiam voltar para Israel. Quando ele realmente se perdeu, ele foi consultar o Senhor. Só que com aquele coração, porque é aí que nós precisamos parar um tico. O coração é que vai determinar a resposta de Deus para você. É o seu coração. As suas intenções, as suas motivações, a sua firmeza, a sua sinceridade. E dá para a gente saber o que está no coração de uma pessoa muito bem quando Deus atesta. Se isso aqui foi um teste, digamos, também. O que o Saul fez quando o Senhor não respondeu? Ele passou por cima de tudo o que ele tinha feito. Ele foi lá e despregou tudo que um dia ele havia pregado.
O homem que um dia havia expulsado os feiticeiros, agora manda procurar uma feiticeira para ele consultar. E aqui, procurem uma mulher, 7, que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, você vê que ele era um homem consciente, ele se disfarçou, vestido de outras roupas, e foi à noite com 2 homens, porque ele não queria que ninguém visse. Porque então, se ele não tinha nenhum problema em relação a isso, não precisaria se disfarçar aí à noite. Ele disfarçou, porque ele sabia que aquilo era errado. E por que ele ainda estava fazendo? Se um dia ele tinha feito certo? Boa pergunta. Porque, lamentavelmente, um grande número de pessoas, de cristãos, agem igual Saul. Um dia na vida, elas foram impecáveis. Elas tiraram da vida delas aquilo que não presta, elas limparam, elas buscaram a Deus. Depois elas começaram a se distrair. Deus começou a não responder. As coisas começaram a dar erradas. Aí ela vai e busca o Senhor com o coração totalmente sem sinceridade e fidelidade. Deus não responde. O que ela diz? O Senhor não responde? Eu procuro uma feiticeira. O Senhor não responde? Então eu vou fazer do meu jeito. Saul, então, disfarçou, vestido de roupas, foi à noite, com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, a própria feiticeira, disse, porém lhe disse, certamente você sabe o que Saul fez? Porque ela não tinha reconhecido ele. Ele eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel. Ele eliminou. A própria feiticeira disse. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Se Saul eliminou, agora você vem me procurar, isso vai acabar sendo um problema para a minha vida, porque se o Saul ficar sabendo mal, ela sabia que quem estava lá era o Saul. Você vê que se nós não cuidarmos da nossa vida, se nós não vigiarmos a nossa cabeça, uma coisa que eu falei no início da reunião da manhã, o peixe apodrece pela cabeça, tem um monte de gente com a vida podre hoje, e tudo começou com a mentalidade com que deixou entrar na cabeça. Desde o dia que o Saul deixou entrar um monte de coisas estúpidas, ele só perdeu, e chegou nesse ponto. Daqui, quando você sai dessa passagem de Samuel, você já encontra no 30, nós estamos no 28, ele se suicidando. Esse foi o fim dele, mas está provado como ter um fim diferente. É impossível você ter um fim diferente quando você ignora as coisas que você sabe e que um dia até você fez correto, mas deixou de fazer, e agora, ao invés de se voltar para Deus com a força da vida, não. Eu não estou tendo vitória? Eu vou fazer aquilo que um dia eu condenei, eu vou procurar quem eu não deveria procurar, eu vou fazer o que eu não deveria fazer. 2 Crônicas, 14, 1 a 15. Abias descansou com seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros, e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras, os altares de incenso, todos os da cidade, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Mas
Como tudo começou no reinado de Asa? Ele começou fazendo um limpa em Israel. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir novas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz. Porque quando uma pessoa realmente está buscando a Deus de todo o coração, como foi no início do Saul, ele é abençoado em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Claro, passos certos. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1.000.000 de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Aleluia. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras, camelos, e em seguida voltaram vitoriosos para Israel. Muito bem. Só que aí está. Vamos lá. Continuar. 2 Crônicas 15, 1-8. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem, ó o aviso. Asa e todo o povo de Judá, que eles estavam de bênção até transbordar. Eram muitas bênçãos. Tantas bênçãos, tanto, que Deus mandou um profeta ir falar com ele. Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês, diga comigo, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Ok. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, sem a lei, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas outras, pois Deus as afligia, as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu essas palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem,
retirou, aí que ele foi com mais força ainda, retirou-se os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado, nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Mas, 16:7, naquela época o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Muito bem, Asa, ao invés de cair em si, Asa irritou-se contra o vidente, contra o profeta. Por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente todo o povo. Brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Entenda que está só dos médicos, alguém não achar que não era para buscar o médico. Ele tinha que ter buscado a Deus acima de tudo, até porque era incurável. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. A exemplo de Saul, que começou bem, limpou a feitiçaria de Israel, tirou, por fim, olha ele lá, buscando uma feiticeira, totalmente louco. Depois disso, suicídio. Asa, eu mostrei para você uma história de sucesso. Até que um dia, ao invés dele buscar o Senhor, numa guerra, numa situação que Baasa havia invadido uma das terras e estava em Israel, ao invés dele parar e buscar a Deus, ele foi e tirou uma quantidade grande de ouro e de prata do templo do Senhor, para pagar o rei da Síria, para o rei da Síria tirar Baasa de lá. E Deus ficou muito ofendido. E Deus veio e disse para ele: espera aí, por acaso os etíopes e os líbios foram mais fortes do que Baasa? Por acaso eu te deixei nas outras situações, para agora, ao invés de você me buscar, você paga caro para um ímpio, que normalmente costumava ser, inclusive, inimigo de Israel? Para livrar você, você paga para o homem livrar você? Pois agora você vai viver em guerra. Aí, ao invés dele se humilhar e acatar e ver que ele estava errado, o que é que ele fez? Ele prendeu o profeta e ainda começou a oprimir o povo. Esses são os perigos de pessoas que se distraem de Deus. Um dia elas estão bem, estão vencendo, fazendo a coisa certa. De repente, elas estão envolvidas ou com as bênçãos, ou com as suas loucuras, ou até mesmo com seus problemas. E por causa de problema, elas se distanciam de Deus. Por causa das bênçãos, se distanciam de Deus. Por causa das suas confusões criadas por elas mesmas, elas vão lá e fazem totalmente ao contrário daquilo que um dia, muitas delas, exemplo de Saul,
defendeu uma coisa que ele mesmo depois foi lá e foi completamente contraditório. Asa indo tão bem, de repente, no momento que isso acontece com gente. Ele está indo bem, de repente, eu não preciso mais orar como eu orava antes, eu não preciso mais fazer como eu fazia antes, agora acho que eu já tenho, inclusive, dinheiro para eu poder pagar alguém para ir lá fazer isso e resolver esse problema para mim, sem grandes sacrifícios e isso e aquilo. Muita gente começa a fazer assim, ele já não precisa mais orar a Deus. Agora ele tem uma influência, que ele vai usar da influência tal, ele vai usar do dinheiro para pagar isso tal, ele vai isso, aquilo. Agora ele tem outros meios fora do Senhor, e é onde ele quebra a cara. Porque quando você começa a buscar saída para os seus problemas fora de Deus, é quando você começa a ser derrotado. Ele, ao invés de acatar aí pessoas arrogantes, antes ele era humilde, agora abençoado, ele se tornou arrogante. Não aceitou ouvir a verdade. Quando ele ouviu a verdade, se virou contra quem falou a verdade. Ficou doente, ao invés de se humilhar e buscar Deus, só buscou os médicos, morreu. Porque a doença dele não era para médico curar. Ficou provada. Era uma doença espiritual e que ele podia ter buscado a Deus e ter sido curado. Mas ele se fechou tanto para Deus, que aí ele não se humilhou, mas o coração dele endureceu. Acabou. Cego completamente. E para fechar, o Senhor, 2 Crônicas 28, 19, 25, o Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou a Tiglat-Pileser, rei da Síria, o rei da Síria causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Por que Acais não foi buscar Deus? Ele foi lá, pegou dinheiro de todo mundo, uma quantia grande, para calar a boca daquele inimigo. Não adiantou. Obras da carne. Obras da carne. Um submarino pode até boiar, flutuar, mas ele foi feito para afundar. Obras da carne pode até dar a entender que alguma coisa está andando, mas ela já está destinada a fracassar. Todas as obras da carne vai afundar. Você agiu na carne, vai afundar. Você para de depender de Deus, pode ter certeza que você vai afundar. Você pode até boiar por um tempo, mas logo você vai afundar. Não adianta medir força com Deus. Você não vê Saul se humilhando, mas fazendo cada vez pior. O Asa não se humilhou, mas só piorou. E Acais, nada adiantou, porque ele estava na carne. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, diga comigo, mesmo nessa época, em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, olha a cegueira de um ser humano. Parece coisa de... Ele foi lá e ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Acontece que aquilo não tinha nada a ver com os deuses da Síria. Acontece que não tinha nem deuses da Síria e nem Deus estava ajudando o rei da Síria. Acontece que Deus não estava com ele. E quando Deus não está com uma pessoa, você pode se
desdobrar em 1000. Você pode ir para lá, para cá, levantar, sentar, plantar bananeira. Você pode tentar torcer as coisas de todo jeito. Vai dar errado. Você agora acha que alguém, tal pessoa, está se dando bem porque eu fiquei sabendo que isso e aquilo, eu acho que eu vou oferecer sacrifícios lá, eu acho que eu vou fazer o mesmo que o ímpio fez, porque para ele deu certo. Eu vou seguir o mesmo caminho do ímpio. Aqui ainda mais grave, ele ofereceu sacrifícios aos deuses do inimigo, daquele inimigo que tinha vencido ele. Porque ele disse, já que os deuses deles são tão fortes, os deuses são tão fortes, e está ajudando eles, se eu oferecer para eles o sacrifício, eles vão me ajudar também. E esse homem conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa, mas eles, os deuses, aquele sacrifício que ele ofereceu aos deuses de Damasco, foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. E olha que Israel já vinha sendo humilhado por causa de Acais. Quantas famílias que estão sendo humilhadas por causa de alguém dentro de casa. Quantas pessoas que estão levando problemas para dentro de casa a cada dia, quantas pessoas que já estão caindo e decaindo a cada dia, sendo derrotadas, porque parar para se humilhar e decidir uma mudança radical interna, não. Continuam nas obras da carne, medindo força com Deus. Bom, Deus não me responde, então busca uma feiticeira. Agora eu já estou abençoada, eu já posso pagar, eu não preciso ir lá oferecer sacrifício ao Senhor, buscar o Senhor. Eu pago para o rei tal, ir lá resolver esse problema para mim. Aqui, eu já vou até mais longe ainda, eu ofereço sacrifício aos deuses do inimigo, porque se eles são fortes, quem sabe me ajuda também. Eu vou fazer o mesmo que o ímpio está fazendo. Está dando certo para ele. Eu fiquei sabendo que o fulano fez isso. Nossa, deu tão certo. Nossa, na vida do fulano deu assim. Nossa, olha, ele está indo em tal lugar. Ele está indo em tal lugar. Está fazendo isso e isso. Está dando tão certo. Acais juntou os utensílios do templo. Olha a atitude dele para com Deus. Depois disso, Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor, ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Agora eu vou fazer pirraça para Deus mesmo. Agora eu vou tirar todos os utensílios do templo, vou trancar a porta do templo, ninguém vai adorar mais lá, e vou levantar um altar em cada esquina, a outros deuses também. Agora eu vou danar com Deus, entendeu? Agora Deus, agora você vai ver. Você vai ver, Deus, agora. Parece coisa de gente louca, mas tem gente louca. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, Deus dos seus antepassados. Por que Deus me fez ler tudo isso? Não preciso nem explicar, que você já entendeu bem. É buscar Deus. É se humilhar diante de Deus. Porque como o próprio Asa disse, não tem ninguém para defender mais os fracos dos poderosos como Deus. Só que o Espírito do Senhor veio e disse, só que lembra de uma coisa, quando eles estavam no auge das vitórias. O Senhor vai estar com quem está com Ele. Se você estiver com Ele, Ele vai estar com você. Mas se você não estiver, Ele não vai estar com você. Então, assim, não adianta, e deve ter gente, talvez, para Deus me dar isso aqui, isso tudo agora, para encerrar, é porque deve ter gente com o coração bem duro, e buscando sair da onde não deve, e onde Deus não está. E o Senhor está alertando aqui, amoleça o coração, quebranta, se humilha diante dEle, não siga exemplo de ímpio, não haja mais na carne, para de agir na carne, não vá pular de galho em galho, não saia fazendo
loucuras com a tua vida, porque obras da carne, elas são todas inúteis, e foram feitas realmente para afundar, e afundar com a vida da pessoa, dá errado e afunda a vida da pessoa. Então, o caminho é se humilhar com o coração quebrantado, humilde, sincero, fiel, porque se você buscar Deus de todo o seu coração, com o coração rasgado, voltar à prática das primeiras obras, Deus vai honrar você, Deus vai te justificar, Deus vai te dar vitória, e Ele está dizendo aqui, em várias passagens, Ele vai te dar vitória, porque foi essa pergunta, para que você vai buscar lá se eu posso te dar vitória? Eu vou te dar vitória, é Deus que vai te dar vitória, não é o fulano, o cicrano, a influência tal, que não sei quem está fazendo, deu certo para não sei quem, presta atenção, pode estar dando certo para Damasco, mas não tem nada a ver com Deus ajudar lá os deuses de Damasco. Tem uma resposta para isso. Quando Deus está com uma pessoa, ela vence tudo. Quando Deus não está com uma pessoa, qualquer um pode vencê-la. Se Deus estiver com você, você vai vencer absolutamente tudo. Mas se Deus não estiver com você, a coisa pode estar no papo, como estava Ai para Israel. E eles perderam para Ai, mas não perderam para Jericó, porque em Jericó eles estavam com a bênção, estavam na bênção, e em Ai eles estavam em pecado, por causa de Acã. Então o que uma pessoa precisa é da bênção de Deus. Quando a bênção de Deus está na vida de uma pessoa, ela vence mesmo sem ter a menor possibilidade de vencer. Mas se a bênção não estiver, pode ter tudo favorável que vai dar tudo errado. Então, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, seja qual for a situação que você está vivendo, busque a Deus, não a religião, não religiosidade, métodos e ladainhas e fórmulas mágicas, isso e aquilo, para você andar em vitória. Busca Deus, lá na beiradinha da sua cama, com sinceridade, obedeça a Deus, faça uma análise daquilo que está errado da sua vida, e se humilha diante de Deus, e Ele vai te dar vitória, uma grande vitória. Agora, se você endurecer contra Ele, ou se você continuar nas obras da carne, não conte com Deus. Não conte com Deus, porque não vai dar certo. Só funciona, a gente só vence quando Deus está com a gente. Para Deus estar com a gente, nós precisamos nos submeter a Ele completamente. Amém?